A paz do Senhor, irmãos. Começamos mais um vídeo falando sobre louvor e adoração. E hoje nós vamos falar sobre as promessas de Deus nas nossas vidas. Como nós podemos alcançar, como nós podemos aguardar com o coração descansado no Senhor e obediente às promessas que o Senhor tem. Todos nós temos promessas de Deus pelos quais nós aguardamos. Além das mais de 8.000 promessas que o Senhor tem para nós na Bíblia, ainda nos faz promessas individuais. Ele nos promete através de profetas, através de visões, através de sonhos. O Senhor, Ele constantemente reafirma em nossas vidas as promessas que Ele tem para nós. E todos nós esperamos que alguma promessa se cumpra na nossa vida. Todos nós. Todos nós que fazemos parte de um ministério de louvor, temos promessas do Senhor. Nós fazemos parte de um corpo na Igreja de Cristo, nós temos promessas do Senhor. Você que está desanimado, você tem promessas do Senhor. E hoje nós vamos falar sobre isso, como não ficar pelo caminho e como a gente não perder de vista essas promessas que Deus faz a nós. Deus sabe quando estamos preparados para viver cada promessa. Então, o cumprimento das promessas de Deus nas nossas vidas, elas têm um processo. Porque Deus sabe quando elas serão cumpridas. Deus é soberano e Ele conhece a nossa vida. Salmo 139 diz que Ele, no ventre da nossa mãe, quando os nossos órgãos, os nossos ossos estavam sendo formados, o Senhor já sabia toda a nossa história, o Senhor já sabia como seria a nossa vida. Ele nos conhece desde o ventre da nossa mãe. E Ele trabalha o nosso caráter enquanto essas promessas não chegam. O processo de entrega da promessa, ele é um processo de trabalho de caráter, ele é um processo de amadurecimento para que recebamos essas promessas firmes em Deus. Esse momento de espera e perseverança exige de nós duas posturas. Quando Deus nos promete algo, quando nós temos promessas de Deus na nossa vida e nós aguardamos o cumprimento delas, esse processo exige de nós duas posturas. A primeira postura é de obediência. Nós precisamos ser obedientes a Deus. Obediência é uma das primeiras qualidades que precisamos ter para sermos aprovados por Deus. Para ter esse processo, para passarmos por esse processo de espera para que uma promessa se cumpra, nós precisamos ser obedientes, nos manter firmes em obediência. O nosso coração deve ser movido por amor nesse processo. Quando não é uma barganha, Deus ele nos promete, Ele tem promessas ministeriais para o seu povo, Ele tem promessas que você sabe quais são, além das promessas que nós podemos declarar na Bíblia que Ele tem para nós, as mais de 8.000. Mas não pode se tornar uma barganha. Eu obedeço para que eu tenha uma vida próspera. Eu obedeço para que as promessas do Senhor se cumpram. Não. Esse processo de amor a Deus é se deleitar na presença dEle. Enquanto aguardamos, nos deleitamos. Enquanto aguardamos, obedecemos. Obedecer a Deus não pelo que Ele pode nos dar em troca, mas porque verdadeiramente o amamos. Porque o amamos e porque nos deleitamos nele, Ele tem prazer em cumprir aquilo que nos prometeu. As atitudes do povo de Deus no Antigo Testamento, elas foram reprovadas por Deus. Em Malaquias capítulo 1, versículo 6 diz: o filho honra o pai e o servo o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Se nós honramos nossos pais e honramos os nossos senhores, onde está o nosso respeito e a nossa honra para com Deus? Isso o Senhor exige de nós. Honra, respeito, reverência, amor, nos deleitar nele, buscar a Ele pelo que Ele é. Isso faz parte do processo de amadurecimento espiritual para que as promessas de Deus se cumpram em nossas vidas. Porque Ele sabe o momento certo. Em todas as circunstâncias, Deus sempre espera que escolhamos a obediência. Independente das razões que você representa como justificativa para a desobediência. Às vezes nós temos justificativas viáveis para desobedecer.
quando nós pegamos exemplos bíblicos para isso, mas como que eu vou ter uma justificativa viável para desobedecer? Que Deus não leva em consideração. Nós, como filhos, nós como filhos de Deus, né, seres humanos, nós temos esse pensamento que tem algumas justificativas que são viáveis para que eu desobedeça ao Senhor naquele momento, porque não tenho como obedecer nessa situação. E não existe isso. Para o Senhor não há justificativa para a desobediência. Quando nós olhamos para Abraão, lá no capítulo 17 de Gênesis, Deus chama Abraão, depois da promessa que foi feita, depois que ele disse que Sara ia gerar um filho, e Abraão ia ser pai de multidões, muitas promessas Deus faz a Abraão. E Sara não consegue esperar e chama Agar e tem Ismael. E quando acontece todo esse processo de desobediência de Abraão, de que ele não conseguiu esperar no Senhor, no capítulo 17 de Gênesis, Deus chama ele e diz: anda na minha presença e ser perfeito. Para que a promessa de Deus fosse cumprida na vida de Abraão, ele precisou ser perfeito. Não há justificativas para a desobediência. Outro exemplo que nós temos na palavra de Deus é Saul. Saul, ele perdeu a comunhão com Deus, o Espírito Santo se retirou dele, ele perdeu o seu reinado, ele perdeu o reino, o trono, porque foi desobediente. Em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22 e 23, narra uma história em que Deus manda Saul destruir os amalequitas. Saul pode guerrear contra os amalequitas e é para destruir tudo. É para destruir os seus bois, é para destruir as suas ovelhas, os seus cordeiros, é para destruir todo o ouro, é para destruir toda a população. E é para matar o rei Agag, era o rei dos amalequitas. E vamos ler os versículos 22 e 23 que diz: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Por que Deus chegou nessa conclusão de rejeitar Saul? Porque ele foi lutar contra os amalequitas e Deus mandou ele destruir toda a cidade, todo o gado, todo o ouro, tudo, não era para ele ter despojo nenhum daquela guerra. E ele vendo o boi gordo, os cordeiros, os carneiros, encheu seu coração. E qual foi a justificativa que ele deu para Samuel? Não, eu trouxe esses cordeiros, esses bois, esses novilhos para sacrificar a Deus. Porque são bons. E Deus não estava interessado em sacrifício, Deus estava interessado em obediência. E por isso que aqui Samuel diz a ele: Deus te rejeitou. Aí, se a gente for procurar a justificativa de Saul, foi viável? Uma justificativa viável. Ele trouxe o que era de melhor para sacrificar ao Senhor. Só que o Senhor não estava interessado naqueles sacrifícios. Ele estava interessado na intenção do coração de Saul, que não obedeceu a Deus. Então, essa relação sacrifício-obediência para Deus, ela tem muito significado. A questão entre obediência e sacrifício é analisada por Deus. Quando nós estamos sacrificando ao Senhor, trazendo para o nosso tempo, nós, ministros de louvor, nós, trabalhadores da seara, dos ceifeiros, né, do Senhor. Quando nós sacrificamos muito, ensaiamos muitas horas, dançamos muitas horas, ou estudamos muitas horas para que seja entregue à congregação algo de excelência, como está a minha obediência por trás disso? Lembrando que o obedecer é melhor do que sacrificar. Como está todo o meu processo antes que eu suba no altar, antes que eu levante as minhas mãos para interceder, ou até antes que eu vá à congregação entregar um louvor ao Senhor, como igreja, né? A igreja dentro da igreja. Mas como está a minha obediência antes que eu entregue um sacrifício? A relação sacrifício e obediência faz todo sentido para o Senhor para alcançarmos a nossa promessa. A nossa postura diante dessas duas coisas. Faz sentido para o Senhor estarmos bem nisso para alcançarmos a promessa.
Um sacrifício, mesmo sendo correto, não é agradável e nem aceito por Deus quando o coração não é obediente. Se o meu coração não é obediente em todas as coisas, nas mínimas coisas, o Senhor testa a nossa obediência, a intenção do coração, porque Ele quer nos entregar suas promessas. Mas se o meu coração é desobediente, não resolve eu entregar a Deus sacrifícios. E Davi, ele explica muito bem isso. Quando a gente lê Salmo 51, o versículo 15, 17 e 19 diz: Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Pois não deseja sacrifício, senão eu os daria. Se o Senhor desejasse apenas sacrifício, todos nós com facilidade daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezará. Ó Deus, então te agradarás do sacrifício de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, mas se oferecerão novilhos sobre o teu altar. O Senhor não está interessado no nosso serviço. Não é o processo, não se resume aí o processo para alcançarmos as nossas bênçãos, as promessas de Deus para nós. Mas ele sonda o nosso coração. Um coração quebrantado, contrito, um coração que tem fome e sede dele, um coração que gasta tempo com ele, um coração que ama a sua presença. Não apenas para chegar nas promessas, mas porque nós amamos, nós queremos o Senhor. Nós nos deleitamos nele. E Saul foi um exemplo triste de alguém que não entendeu a importância que Deus dá para a obediência no processo da espera. Nós vamos ler 1 Samuel 13, que é outro relato de Saul, onde ele não valorizou o processo da espera. 1 Samuel 13, quando Saul oferece sacrifício porque não conseguiu esperar Samuel. Esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali. Então disse Saul: trazei-me aqui o holocausto e as ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. Ele não poderia ter oferecido, porque ele não era sacerdote. Mal acabara ele de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel. Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Samuel perguntou: o que fizeste? Então Deus estava testando o coração de Saul aqui também na obediência. E ele oferece o sacrifício, Samuel demora, e ele vê que o povo está dispersando, os soldados dispersando, e ele, com medo de ser vencido na guerra, que Deus, se ele fosse obediente, entregaria nas mãos dele, oferece o sacrifício, a qual era o Samuel que foi levantado para fazer isso. E Samuel pergunta: o que fizeste? Respondeu Saul: vendo que o povo se ia espalhando daqui e que tu não vinhas nos dias aprazados, então dizendo Saul que Samuel não tinha cumprido o prazo, e que os filisteus já se tinham ajuntado em Miquimás, eu disse comigo: agora descerão os filisteus contra mim, a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor. E forçado pelas circunstâncias, aqui outra desculpa de Saul, e forçado pelas circunstâncias, ofereci o holocausto. Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Então a palavra do Senhor está dizendo que Saul agiu como nécio, desobediente, e pela segunda vez aqui ele dá justificativa. Visto que você, Samuel, não cumpriu o prazo, visto que eu fui forçado pela circunstância. Quantos de nós não damos essa justificativa? Senhor, naquele momento eu não confiei, eu desobedeci, eu fui nécio, eu fui negligente, eu fui desobediente, eu desobedeci a sua palavra porque a circunstância me forçou. E para Deus não existe a circunstância me forçou. Para Deus existe que Ele leva em consideração que nós aguardando a promessa sempre em obediência. Sempre em obediência. Continuando, Salmo 84, versículo 11 diz: porquanto o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dará graça e glória, não negará bem algum aos que andam na retidão. O Senhor não te negará bem algum se você andar na retidão. Isaías 1,19 diz: se quiserdes e me ouvirdes, comerei o bem dessa terra.
ou se você quiser e ouvir ao Senhor, você comerá o melhor dessa terra. O Senhor, Ele promete vida abundante para os seus filhos, aqui nessa terra. Vida abundante não quer dizer que nós não passaremos por aflições, porque o Senhor nos manda, tem de bom ânimo, sempre. Mas a vida abundante é a vida de paz, vida de bênçãos, vida de provisão. O Senhor não deixa faltar nada àqueles que temem a Ele. Voltando ao Salmo 84. Porquanto o Senhor é sol e escudo, Ele dará graça e glória, não negará bem algum aos que andam na retidão. Então são palavras poderosas para a nossa vida, que nos edifica e que nos leva a vivermos em retidão, em obediência. A segunda característica de quem aguarda e que o Senhor espera, a segunda postura que nós temos que ter em Deus é de descansar nele. Nós precisamos ser obedientes e precisamos descansar nele. Esperar descansando. Descansar é uma consequência da obediência. Quem é obediente sabe muito bem o que é descansar. Quem não é obediente é ansioso. Quem não é obediente faz cobranças a Deus. E porque uma coisa puxa a outra. O obediente, ele sabe descansar. Ele sabe que tudo tem um tempo certo. Mas o que é descansar em Deus? Muitas vezes nós podemos ter uma visão errada do que é descansar em Deus. Descansar em Deus não é ficar totalmente parado, estático, passivo, com o pensamento de o que for para ser, vai ser. Descansar é entregar tudo nas mãos de Deus. Mas algumas coisas Ele espera que nós façamos. Então, quando eu descanso em Deus, aguardo a promessa. Deus me prometeu, Ele é fiel para cumprir, eu aguardo a promessa. E eu estou descansando em Deus. Não quer dizer que eu tenho que ficar passiva. Eu tenho que ficar com o pensamento de, Deus prometeu e Ele vai cumprir. Quando tiver que ser, vai ser. Não. Deus, Ele nos cobra uma postura de batalha, de perseverança. Um exemplo que nós temos é o exemplo agora da pandemia, do culto doméstico. Voltamos com os cultos na igreja. Quantos ficam nas suas casas porque ficaram acomodados com o culto no lar? Porque vai ser transmitido? Porque o louvor vai estar gravado? Porque eu posso até marcar compromisso na hora do culto, porque amanhã eu posso ouvir a palavra, eu posso ouvir o louvor. Não temos mais aquele compromisso do louvor congregacional. Os cultos na igreja voltaram. Nós podemos, cumprindo todas as regras, voltar a cultuar como congregação. E muitos não estão com essa mentalidade. Esperam que as promessas sejam cumpridas em suas vidas, esperam serem abençoados, mas passivamente. Tivemos um momento de culto nos lares que foi muito abençoado. Esse foi um momento que Deus preparou para a igreja estar nos seus lares. Só que agora nós precisamos começar a guerrear. Há um problema no mundo. Há um problema no nosso bairro, no nosso país, na nossa cidade. Há um problema. A igreja tem que se levantar, a igreja tem que guerrear no mundo espiritual. Um exemplo agora de quem descansou em Deus. Nós demos exemplos de Abraão e de Saul, pessoas que desobedeceram. Abraão voltou para o prumo da palavra, obedeceu a Deus e a promessa se cumpriu na sua vida. O contrário de Saul, que teve as promessas que não cumpridas na sua vida. O reino foi retirado dele. E agora nós temos o exemplo de Daniel, de quem aguardou na promessa. Descansar não é agir no natural, mas não desistir de lutar no espiritual. Quando nós temos promessas de Deus, nós não agimos no natural, mas nós não desistimos de guerrear no sobrenatural, porque o mundo espiritual, ele está impedindo que a promessa chegue. E Daniel, ele teve essa postura, ele teve esse discernimento. Quando nós vamos lá para Daniel capítulo 9, versículo 1 e 2. No primeiro ano de Dario, filho de Assuero, em hebraico, Xerxes, em persa, da linhagem dos Medos, foi constituído rei sobre todo o povo caldeu babilônico. No primeiro ano do seu governo, eu, Daniel, compreendi, mediante a leitura atenta das Sagradas Escrituras, de acordo com a palavra de Yahvé, o Senhor, concedida ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Aqui, Daniel, lendo a Escritura, lendo o livro de Jeremias, ele leu que com 70 anos de cativeiro babilônico, Deus iria libertar o seu povo. Era uma promessa, estava lá no livro, na Bíblia, na palavra de Deus, na lei, na Torá, e Daniel leu
e tomou aquela promessa para si. Acabou o tempo. E ele ficou estático? Ele ficou passivo? Acabou o tempo, Deus prometeu, ele vai cumprir. Não, ele começou a guerrear no mundo espiritual. Dali, Daniel voltou o rosto dele ao Eterno. E aqui, quando você continua lendo o capítulo 9, você vê uma oração de entrega, uma oração de humilhação. Uma oração em que ele diz: e orei a Yahvé, meu Deus, e expressei a seguinte confissão: ó Adonai, Deus grande e temível, que mantens a tua aliança de favor e misericórdia para com todas as pessoas que te amam e obedecem os teus mandamentos. E ainda continuando, no capítulo 9 de Daniel, lá no versículo 19, ele continua: sendo assim, ó Adonai, ouve. A promessa já tinha sido feita, já estava no livro de Jeremias, no que Jeremias já tinha escrito. E aqui Daniel clamando em cima daquilo, guerreando, aguardando a promessa ser cumprida, mas guerreando. Sendo assim, ó Adonai, ouve, ó Eterno, perdoa, ó Senhor, vê e age. Quantos nós temos orado assim? Senhor, que a promessa se cumpra na minha vida. Senhor, vê e age. Senhor, eu permaneço obediente. Senhor, eu permaneço guerreando. Eu permaneço declarando a tua palavra. Por amor de ti, meu Deus, atende-nos sem tardar, pois tua cidade e o teu povo levam o teu nome. Aqui ele diz: Senhor, tem misericórdia. Senhor, muda a nossa história. Pai, o Senhor prometeu. Nós não podemos cessar de clamar. Nós temos que continuar clamando. Continuar clamando na casa de Deus, em oração, a congregação reunida, o culto congregacional. Nós temos que tirar essa mentalidade de ficarmos trancados nas nossas casas, esperando que tudo aconteça. O povo de Deus precisa se posicionar. Quantos ministros de louvor que eu conheço que têm promessas de Deus? Quantas pessoas que fazem parte da área de louvor e adoração que têm promessas de Deus? Muitos esperam firmes, muitos estão aí desempenhando seus ministérios, esperam firme o cumprimento da promessa. E outros não conseguiram passar pelas tribulações para que as promessas fossem cumpridas na sua vida. Mas abandonaram as promessas ministeriais que Deus fez a eles. E nós precisamos retomar, voltar, pedir para Deus trazer à nossa memória quantas promessas Ele nos fez e que nós esquecemos. Porque aqui, 70 anos depois, Daniel mantinha a promessa viva no seu coração. No capítulo 10 de Daniel, versículos 11 e 12. Enquanto Daniel guerreava, enquanto Daniel jejuava, orava, suplicava, se humilhava diante de Deus, pedia perdão. No capítulo 10, versículo 11 e 12 diz: e o anjo me disse: Daniel, tu és um homem muito amado. Presta, pois, toda a atenção à palavra que vou te comunicar e levanta-te, porquanto eu fui mandado a ti. Assim que ele me exortou, eu me coloquei em pé, ainda tremendo. E o anjo prosseguiu me exortando: não temas, caro Daniel, porque as tuas palavras foram ouvidas sim, desde o primeiro dia em que aplicaste humildemente o teu coração, a fim de buscar entendimento diante do teu Deus. As tuas orações foram ouvidas, e eu vim em resposta ao teu clamor. Nesses 21 dias de jejum, no primeiro dia, o Senhor ouviu a oração de Daniel. E a guerra no mundo espiritual estava tão tremenda, tão intensa, tão grande, que impediu o anjo de chegar no primeiro dia e dar resposta a Daniel. Foi no 21º dia. Ele estava lutando contra os principados, contra os príncipes, as potestades daquele lugar. Então o anjo venceu no mundo espiritual e Daniel, continuando, perseverou. A luta, a batalha que estava travada, Daniel perseverou. A perseverança. Nós precisamos ser perseverantes. Nós precisamos confiar que o Senhor está guerreando em nosso favor e não desistir, manter firme a promessa, porque aquele que prometeu, ele é fiel. Nós sempre estaremos em alguma etapa do processo de espera. Se uma promessa é cumprida na sua vida hoje, Deus te entrega uma bênção que você clama há muito tempo, ou há pouco tempo te entrega, você vai começar um novo processo de espera. Porque o Senhor, Ele renova em nós a esperança, a espera por algo, a espera pela manifestação do Senhor. Eu quero ir lá para Isaías agora, onde Deus, Ele nos diz para não confiar na força do homem, para confiar nele e nas promessas que ele tem para nós. Vou ler alguns versículos, começar aqui no capítulo 30,
que diz: ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que executam planos que não procedem de mim e fazem aliança sem a minha aprovação, para acrescentarem pecado sobre pecado, que descem ao Egito sem me consultar, buscando refúgio em Faraó e abrigo à sombra do Egito. Mas o refúgio de Faraó se vos tornará em vergonha, e o abrigo na sombra do Egito em confusão. Aqui porque Israel estava buscando auxílio no Egito para guerrear contra a Síria e não estava confiando somente em Deus. Agora o versículo 7 do capítulo 30. Pois quanto ao Egito, vão e inútil é o seu auxílio, por isso lhe chamei, gabarola que nada faz. Versículo 15 do capítulo 30. Porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel: em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação. Na tranquilidade e na confiança a vossa força, mas não o quisestes. Então é no sossegar e no converter está a nossa salvação. O versículo 18. Por isso o Senhor espera para ter misericórdia de vós e se detém para se compadecer de vós, porque o Senhor é Deus de justiça e bem-aventurado todos que nele esperam. No capítulo 31, versículo 1. Ai dos que descem ao Egito em busca de socorro e se estribam em cavalos, que confiam em carros, porque são muitos, e em cavaleiros, porque são muito fortes, mas não atentam para o Santo Israel, nem buscam ao Senhor. Versículo 3 do capítulo 31. Pois os egípcios são homens e não deuses, os seus cavalos carne e não espírito. Quanto o Senhor estender a mão, cairão por terra, tanto o auxiliador como o ajudado, e ambos juntamente serão consumidos. O Senhor nos ensina a não confiar no homem, a não confiar nas nossas próprias forças, a não confiar no que nesse mundo tem nos oferecer, mas esperar nele. No versículo 2 do capítulo 33, Senhor, tem misericórdia de nós, em ti temos esperado. Sê tu o nosso braço, manhã após manhã, e a nossa salvação no tempo da angústia. O Senhor nos ensina isso. No Salmo 40, versículo 1 diz: esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Esperei com paciência. Espera no Senhor com paciência, sem baixar sua guarda, sem esmorecer. As promessas irão se cumprir. O Senhor virá ao seu encontro, ao seu socorro. E enquanto nós estamos nesse processo de espera, aguardando o cumprimento da promessa de Deus, nós estamos sendo ensinados. É um processo de ensinamento. O Senhor nos ensina a ter mais fé. Nós aprendemos a ser mais organizados e fiéis. Aprendemos a perdoar com mais facilidade. Aprendemos a ser perseverantes e aprendemos a ser submissos. O Senhor nos ensina isso no processo de espera. E eu quero deixar 2 perguntas aqui no final desse vídeo para você responder para você mesmo, diante do Senhor. Faça uma oração agora e comece a perguntar para Deus em que você precisa se consertar para que as promessas se cumpram. Em qual área da sua vida você tem descansado no Senhor, verdadeiramente? De Senhor, eu descanso em Ti nessa área da minha vida. Em qual área você ainda precisa aprender a descansar, que você ainda não descansa? E para terminar, eu quero deixar o Hebreus 10, 23, que diz: sem dúvida, mantenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, porquanto quem fez a promessa é fiel. Que o Senhor te abençoe e guarde o seu coração.